Olá, bom dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite você já sabe, é o de sempre, de todas as manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 17 de abril. Vamos então conferir os destaques de hoje. Chanceler russo Sergei Lavrov chega hoje ao Brasil. A viagem acontece em meio à tentativa do presidente Lula mediar com outros países um acordo para o fim da guerra na Ucrânia. A gente traz também a agenda de pagamentos do governo. Nessa semana tem abono salarial e a volta do pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás. Nos destaques internacionais, G7 busca acelerar a eliminação de combustíveis fósseis, mas não traz também um novo prazo. E ainda, a empresa de Elon Musk quer lançar hoje o foguete mais poderoso da história. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, visita hoje o Brasil. Vamos conferir a expectativa para esse dia. A viagem de Lavrov ao Brasil acontece em meio à defesa que o presidente Lula tem feito de uma mediação para que a Rússia encerre a guerra na Ucrânia. Guerra essa que já dura mais de um ano. Durante a viagem oficial de Lula à China, na última sexta-feira, os governos brasileiro e chinês publicaram uma nota conjunta. Entre outros pontos abordados, como a soberania de Taiwan, o texto ressalta que ambos os países entendem que diálogo e negociação são a única saída viável para a crise na Ucrânia. Além disso, citam que todos os esforços conducentes à solução pacífica devem ser encorajados. Em uma escala em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, antes de retornar ao Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou os líderes da Rússia e da Ucrânia e afirmou que eles não tomam iniciativas pela paz. O mandatário brasileiro também voltou a dizer que os Estados Unidos e a União Europeia contribuem para que a guerra não acabe. A paz está muito difícil. It's going to be a tentative process because the way things are moving, peace is very difficult to be reached. O presidente Putin não toma a iniciativa de parar. President Putin doesn't take O any Zelensky initiative to não stop the toma a war. iniciativa de parar. Zelensky from Ukraine doesn't take any A initiative Europa to e os stop. Estados Unidos terminam dando uma contribuição para a continuidade dessa guerra. Na reunião com o presidente do país árabe, Lula reforçou a necessidade de se criar um novo G20 para negociar o fim do conflito no leste europeu. Agora é importante criar um outro G20 It's important to create another kind of G20 para acabar com a guerra to end with this war e estabelecer a paz. and establish peace. Essa é a minha intenção This is my e eu intent. acho que nós vamos conseguir um intento muito grande. Ontem eu conversei com o Sheik sobre a Yesterday I guerra. talked to the Sheikh about the Eu war. conversei com o Xi Jinping I sobre a talked to guerra. President Xi Jinping about E eu the acho que war. nós estamos encontrando um conjunto de I pessoas think that we're meeting a set of que people preferem falar em paz do que em guerra. that prefer to talk about peace than war. Eu acho que vai dar certo. Em fevereiro, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Galuzin, afirmou que a ideia de Lula para o Clube da Paz estava sendo analisada, principalmente do ponto de vista da política equilibrada do Brasil e, claro, levando em consideração a situação no terreno. E neste domingo, o ministro da Defesa da China no Kremlin foi recebido pelo presidente russo Vladimir Putin. Em mais um ato para reforçar as relações entre Moscou e Pequim, o presidente russo Vladimir Putin recebeu neste domingo a visita do ministro da Defesa chinês Li Shangfu no Kremlin. Putin exaltou a parceria estratégica entre os dois países, que realizaram recentemente manobras militares no Mar da Arábia, e também destacou que há uma relação de confiança. Os laços estão evoluindo muito bem em todas as áreas, na economia, no social, na educação e na cultura. Nossos ministérios de defesa estão trabalhando ativamente, realizando exercícios conjuntos e cooperando em uma colaboração militar e técnica. A visita do ministro Li Shangfu acontece um mês depois de o presidente do país asiático Xi Jinping ter feito uma viagem a Moscou, ocasião em que comemorou ao lado de Putin o início de uma nova era nas relações entre China e Rússia. Pequim, que não condenou a operação militar russa em solo ucraniano,
mantém uma postura de neutralidade na guerra e deseja exercer um papel de moderador no conflito. Os Estados Unidos criticam a postura chinesa e acusam o gigante asiático de fornecer cobertura diplomática para Moscou. Com as contas apertadas e a pressa de se locomover pelas cidades, a produção e as vendas de motocicletas têm atingido resultados valiosos para a economia brasileira. Menos gasto com combustíveis, agilidade e preço. Esses são alguns dos pontos principais para a escolha cada vez mais decisiva do público na hora da aquisição de um veículo motorizado. Os dados da Abraciclo, associação do setor, demonstraram um mercado superaquecido, já que com 23 dias úteis, março registrou média diária de 6.349 unidades negociadas no varejo. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, que teve um dia útil a menos, a alta foi de 26,9%. Em março de 2022, foram vendidas 5.002 motos por dia. Seguindo a tendência de compra, o setor de motocicletas mantém o ritmo de crescimento e no primeiro trimestre deste ano foram fabricadas 397.070 motos. Os números representam uma alta de 21,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. É o melhor dos últimos 9 anos. Projetado para o restante do ano, o desempenho dos primeiros 3 meses, a produção chegaria perto de 1.600.000 motos. Já a estimativa para as vendas em 2023 é atingir 1.490.000 motos, alta de 9,4% em relação ao ano passado. Apesar da expansão expressiva, o perfil do mercado se mantém. Dessa forma, foi analisado que quanto mais forte a fabricante for na baixa cilindrada, ou seja, até 160, é maior a força de venda. Um exemplo disso está nos emplacamentos de motos, que nessa faixa de cilindradas ficaram em torno dos 80% de tudo que é vendido. Isso porque o mercado externo não aparece como opção para crescimento significativo para a indústria de motos. Os fabricantes embarcaram cerca de 10.276 motos nos 3 primeiros meses deste ano. O volume é 2,9% menor que o registrado no mesmo período de 2022. No acumulado do ano, mesmo com toda a crise econômica que enfrenta, a Argentina foi o principal mercado para a moto brasileira, com 27,3% do total embarcado. A Colômbia aparece em segundo lugar, com 25,2%, seguida pelos Estados Unidos, com 14,5%. E vamos falar agora de saúde. Começa hoje em São Paulo a vacinação contra o vírus da influenza. Vamos conferir agora quais são os grupos prioritários. Os novos grupos prioritários são profissionais da saúde, da educação, do transporte coletivo rodoviário, da segurança pública, das Forças Armadas, sistema prisional e portuários. Pessoas com deficiência permanente ou com comorbidades, além de presos e adolescentes e medidas socioeducativas. Além dos novos grupos, também estão sendo vacinadas pessoas com mais de 60 anos de idade, crianças com idade a partir de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, puérperas, imunossuprimidos e indígenas. O imunizante está disponível em todas as unidades básicas de saúde, com funcionamento de segunda-feira a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 19 horas. E nas AMAs, as assistências médicas ambulatoriais, que atendem das 7 horas da manhã até as 19 horas, inclusive aos sábados e feriados. Desde a última segunda-feira, primeiro dia da vacinação na cidade, até esta quinta, 218.713 pessoas já receberam o imunizante. E antes do intervalo, falamos sobre a previsão do tempo para essa segunda-feira. Vamos juntos conferir como fica o clima hoje em algumas cidades do país.
Começamos por Londrina, no Paraná. A previsão é de que o dia seja de sol, mas a chuva pode chegar a qualquer hora. A máxima por lá é de 25 graus. Na região nordeste do país, a segunda-feira não deve ser muito diferente. Em São Luís, no Maranhão, o dia conta com calor e pode chover a qualquer hora, então vale o alerta, não esqueça o guarda-chuva antes de sair de casa. A máxima chega aos 29 graus. E para finalizar, vamos juntos conferir o tempo aqui em São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu aqui na região da Praça da República. Olha só, o dia então está com o céu azul, poucas nuvens. O dia hoje começou quente, mas com um ventinho gelado. E olha, atenção que esse ventinho gelado é só para enganar. Afinal, a previsão promete temperaturas na casa dos 30 graus, mas pode chover entre a tarde e também a noite. E veja a seguir, G7 busca acelerar a eliminação de combustíveis fósseis, mas sem novo prazo. E ainda, empresa de Elon Musk quer lançar hoje o foguete mais poderoso da história. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias para você. Nessa segunda-feira, o abono salarial PIS/PASEP é liberado para mais de 4,5 milhões de pessoas e a Caixa Econômica paga também o Bolsa Família e o Auxílio Gás. Vamos ver. 4.600.000 trabalhadores começam a receber o abono salarial. Os beneficiários do PIS, pago pela Caixa, são os nascidos em maio e junho. E do PASEP, é pago pelo Banco do Brasil a funcionários públicos com final de inscrição 2 e 4. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o total de recursos para o abono este mês chega a 4 bilhões e 700 milhões de reais. O trabalhador pode consultar se tem direito por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br. O valor varia de R$ 108,00 a R$ 1.302,00, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano base 2021. Também vão ser pagos aos trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril que não tiveram o valor liberado na Caixa ou no Banco do Brasil nos 2 primeiros lotes por alguma divergência identificada no sistema. A Caixa também retoma o pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás de abril. Nesta segunda, recebem os beneficiários com final 2 do NIS. O calendário escalonado vai até o dia 28. O programa vai beneficiar neste mês cerca de 21 milhões de famílias, com repasse de quase 14 bilhões de reais. Já o vale para o Auxílio Gás chega a mais de 5 milhões de famílias em condição de extrema vulnerabilidade. Neste mês, 113 mil novas famílias foram incluídas no Bolsa Família. O valor médio recebido por família é de R$ 670,00. O programa inclui, além do valor mínimo de R$ 600,00, o valor adicional de R$ 150,00 para cada criança de até 6 anos de idade. Em junho, haverá ainda o adicional de R$ 50,00 para cada integrante da família com idade entre 7 e 18 anos incompletos e também para as gestantes. E vamos de destaque internacional. Agora a gente fala sobre o encontro de ministros dos países que compõem o G7. Depois de 2 dias de reuniões, eles concordaram em acelerar a saída dos combustíveis fósseis, mas não estabeleceram nenhum prazo específico. Após 2 dias de negociações na cidade japonesa de Sapporo, autoridades dos Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Canadá e Japão também estabeleceram zerar a poluição plástica até 2040. Um ponto que gerou impasse durante a reunião foi o abandono da utilização do carvão, que ainda corresponde a 1/3 da geração de energia na Alemanha, no setor da eletricidade. O Reino Unido, apoiado pela França, propôs o ano de 2030 como data limite, mas os países não conseguiram alcançar um denominador comum.
É necessário que avancemos no combate à mudança climática e trabalhemos pela segurança energética ao mesmo tempo durante esta crise sem precedentes. Além disso, precisamos buscar o crescimento econômico. Estamos em uma situação muito difícil de administrar. Os ministros do G7 concordaram com o objetivo comum de zerar as emissões de carbono até 2050, reconhecendo as dificuldades de atingir esta meta e que cada país tem uma situação econômica e energética própria. O grupo dos 7 se encontra sob pressão após os dados alarmantes divulgados pelo painel intergovernamental sobre a mudança climática da ONU em março. De acordo com o estudo, o aquecimento global causado pela atividade humana vai fazer com que as temperaturas médias subam 1,5 graus em relação à era pré-industrial a partir do período entre 2030 e 2035. Os 7 países também reafirmaram neste domingo o compromisso de tentar reunir US$100 bilhões por ano para ajudar os países emergentes a lutar contra a mudança climática. Uma cúpula deve ser realizada no final de junho em Paris para tentar arrecadar financiamento às nações menos favorecidas. E por falar em compromisso com causa climática, a Alemanha, que é o país conhecido por ser o maior emissor de gases de efeito estufa da União Europeia, desativou neste sábado suas 3 últimas centrais nucleares. Dezenas de pessoas também saíram às ruas de Munique, capital da Baviera, para celebrar o dia histórico. Eu acho que a Alemanha vai ter sucesso. De fato, isso deveria ter sido feito há muito tempo, mas os governos anteriores não fizeram nada e até bloquearam as energias renováveis. Precisamos continuar avançando para ter fontes de energia seguras. A Alemanha desconecta da rede elétrica neste sábado as centrais de Saar 2, Neckarwestheim e Amsland. O país já desativou 16 reatores nos últimos 20 anos e as 3 últimas usinas nucleares forneceram apenas 6% da eletricidade produzida no país em 2022. Já o percentual de energias renováveis aumentou para 46% no ano passado, contra menos de 25% uma década antes. Mesmo com o aumento da participação das fontes sustentáveis, o carvão continua representando 1/3 da produção de eletricidade na Alemanha e teve um aumento de 8% em 2022 para compensar o corte de gás que a Rússia impôs à Europa. Segundo uma pesquisa recente do canal público ARD, 59% dos entrevistados acham que o governo alemão não deveria abandonar a energia nuclear em um contexto de incertezas causado pela guerra na Ucrânia. Björn Zahai, secretário-geral do Partido Democrático Liberal, parceiro do governo de coalizão do chanceler Olaf Scholz, disse que a decisão é um erro estratégico diante de um ambiente geopolítico que continua tenso. A Alemanha planeja cobrir 80% de suas necessidades de eletricidade com energia renovável até 2030 e fechar as usinas de carvão até 2038. Scholz disse que será necessário instalar de 4 a 5 aerogeradores por dia nos próximos anos para suprir a demanda energética do país. E antes de encerrar, a gente fala sobre a SpaceX, empresa espacial do bilionário Elon Musk, que planeja realizar nesta segunda-feira o lançamento do foguete mais poderoso já construído na história, o Starship. A nave foi projetada para transportar pessoas e cargas em missões à Lua e a Marte. A nave tem cerca de 50 metros de altura e alcança 120 metros quando está integrada com o propulsor. O lançamento está marcado para as 9 horas da manhã, no horário de Brasília, mas pode ter atraso de até 2h30. A missão teste será feita a partir de uma enorme base da empresa espacial privada que fica no Texas, nos Estados Unidos. A expectativa é de que o voo dure cerca de 1h30. Ele terminará em algum ponto do Oceano Pacífico, próximo à costa do Havaí. A missão não será tripulada. O lançamento será transmitido pelo canal da SpaceX no YouTube. E a gente traz, é claro, todos os detalhes desse feito histórico ao longo da nossa programação. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações. Até mais.